Glórias a Deus, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazermos esta lição. Eu já gravei a primeira vez, não deu certo, saiu 2 sons misturados e eu falei para Deus, a gente não pode fazer qualquer coisa, vamos fazer de novo. E aqui estou eu com a cara e a coragem, cheio de alegria para fazer de novo e fazer melhor, fazer com excelência. Sejam muito bem-vindos ao projeto Auxílio ao Mestre. Hoje nós estaremos dando continuidade àquela lição proposta pela CPAD, cujo tema deste trimestre é a justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Esse trimestre está sendo de fato uma bênção de Deus. Pastor Ezequias, foi ele que escreveu essa lição, fez com excelência, com muita propriedade e pudemos aplicar muitos conceitos aí aos nossos dias e renovar a nossa fé. Hoje nós estaremos ministrando a última lição do trimestre, na verdade, a última lição desse ano de 2022, que vem é 2023. A lição hoje, 13, é: o Senhor está ali. Leitura bíblica encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, versos 30 ao 35. E estas são as saídas da cidade. Desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte. A porta de Rubem, uma. A porta de Judá, outra. A porta de Levi, outra. Da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra, a da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas. A porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naftali, outra, 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Na lição de hoje, nós vamos compreender, meu irmão, como é que Deus valoriza a trajetória, a história dos seus servos. A Nova Jerusalém, que Deus vai construir ali em Israel, literalmente a capital ali de Israel, a Jerusalém, Deus vai estabelecer ali um projeto arquitetônico. Ela será uma cidade com 4 lados iguais, ou seja, quadrada, e no entorno dessas laterais haverão 12 portas, 3 portas de cada lado, e cada uma porta esses muros terão os nomes dos filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel. Então, estes muros serão um memorial perpétuo da história de Israel, dos seus dilemas, seus conflitos, a sua superação. Na verdade, é a história da restauração de Deus ao ser humano, que começa com Deus chamando Abraão, fazendo dele uma promessa, e dali surgiria um povo, e deste povo viria o conhecimento de Deus e viria o Messias prometido por Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Sobre a cidade. Esta cidade, irmãos, que nós temos aqui, ela vai passar por uma transformação. Jerusalém, como ela está construída hoje, no milênio, ela vai passar por um projeto arquitetônico, cujo projeto paisagista será o próprio Deus. Então ele vai estabelecer os limites
vamos dizer assim, seria talvez a cidade administrativa, como há aqui em Belo Horizonte, aqui, onde estão todos os departamentos do Estado. Então, eu acredito que esta construção, ela vai definir o centro do governo, como temos em Brasília aí o Palácio do Planalto, e temos aí os vários prédios dedicados, por exemplo, a Câmara dos Deputados, senadores, o STF, a Casa do Presidente. Então, eu acredito que esta cidade, ela vai desempenhar esse papel como se fosse uma cidade administrativa, a sede, a capital do mundo. E estas são as saídas da cidade. Aqui, quando o profeta escreve aqui, essas são as saídas da cidade, compreende que esta cidade seja Jerusalém no milênio. De acordo com a visão do profeta Ezequiel, o Criador do universo realizará um grande projeto arquitetônico, dando formas à cidade santa. Como nós já declaramos aqui, esta cidade, Jerusalém, Deus não vai diminuir o tamanho da cidade. Ela vai ter uma forma e um modelo, porque a visão de Ezequiel, ele fala até as medidas exatas desta cidade. Que cidade esta? Eu compreendo, tratar-se da cidade administrativa, onde estará a sede do poder, onde a partir dali os embaixadores, as pessoas vindas de outras nações virão para adorar ao Senhor, para prestar a Ele a honra, para apresentar a Ele o louvor e trazer as primícias da sua terra. Então haverá vários departamentos ali, eu compreendo. E se trata de uma obra que visa o quê? O projeto administrativo. Assim como nós temos Brasília ali, a sede do poder, ali os três poderes, na verdade. Então eu acredito que esse projeto arquitetônico, ele vai ser estabelecido por Deus ali na Cidade Santa. Formato da cidade. De acordo com o apresentado pelo profeta, as medidas e o formato desse projeto arquitetônico, eles contrastam e muito com a ideia do formato das pirâmides no Egito. Esse fabuloso projeto terá a forma de um quadrado exato, cujo arquiteto e paisagista será o próprio Deus. Na história, nós sabemos que existiram as pirâmides do Egito. Estas pirâmides, elas tiveram o formato de um triângulo, tá certo? Alguns falam aí que há uma implicação espiritual na construção destas pirâmides. Eu já li várias obras a respeito, mas o projeto arquitetônico da parte de Deus, ele será um quadrado e não um triângulo. Por que Deus escolheu um quadrado? Meu irmão, isso aqui nós vamos descobrir na luz da eternidade. Se conversarmos com algum arquiteto e falar, mas que projeto mais simplório, 4 lados iguais, meu irmão, está falando das formas e das medidas, mas como vai ser a composição, o material, a estrutura? Uma coisa, se imagina que o arquiteto dos arquitetos, se Niemeyer conseguiu construir Brasília e fazer uma construção linda, respeitada no mundo, imagina o próprio Deus, o arquiteto do universo, à frente deste fabuloso projeto. Então nós vamos ver que o projeto apresentado, as medidas já estão ali, e eu acredito, como eu já disse, tratar-se da cidade administrativa ou do centro do poder, com as várias autarquias e instituições ali que estarão governando, controlando o mundo a partir de Jerusalém, neste espaço da Cidade Santa. As 12 portas. De acordo com a visão, cada uma dessas portas receberão os nomes das 12 tribos de Israel. Esta cidade em si, ela será, na verdade, um memorial perpétuo ao povo judeu, pois através deles é que veio a salvação ao mundo. Esse projeto, irmãos, vai ter 12 portas.
cada uma dessas portas vai ter os nomes dos filhos de Jacó. Aqui no caso, José é o nome que consta ali, não consta ali, por exemplo, o nome de Efraim e o nome de Manassés, que são os filhos egípcios de José lá no Egito, tá certo? Levi, que não teve terra, propriedade, uma tribo como os outros tiveram terra, ele vai ter o nome dele, tá certo? Vai ter o portal com o nome de Levi e o portal com o nome de José. E os dois filhos de José, eles não terão os nomes deles ali, serão exatamente os filhos de Jacó. E essa construção, ela na verdade será um memorial perpétuo da parte de Deus para o povo judeu. Irmão, esse povo tem que ser honrado mesmo. Esse povo tem que ser reconhecido, não somente lá no milênio, mas também nos nossos dias. Por quê? Porque foi através deles que veio o conhecimento, a revelação, os mandamentos, as leis, os estatutos, o plano de salvação de Deus para o homem passa pelo povo judeu, irmãos. Então, mais do que merecida esta honra perpétua. E quanto ao cristianismo, a Bíblia fala que na cidade, a Jerusalém celestial que desce do céu, as portas também terão o nome dos descendentes de Jacó, mas as colunas, os pilares terão o nome dos apóstolos de Cristo, tá bem? É porque Deus valoriza muito a trajetória, a história e vai estabelecer um memorial perpétuo daqueles que o serviram nesta vida. Origem do formato e das portas. A questão é, não se deve desprezar qual seja o significado dos números na Bíblia. O número 4, por exemplo, ele traz a ideia de totalidade. Por exemplo, os 4 cantos da terra, plenitude. Os 4 ventos da terra, plenitude. Os 4 evangelhos, plenitude. E os 4 elementos da terra, fogo, terra, água e ar. Isso aqui é somente um exemplo. Então, qual é a origem desse formato e destas portas, meu irmão? Trata-se de um projeto arquitetônico da parte de Deus. Aprove a Deus estabelecer que fosse um prédio com 4 medidas idênticas dos 4 muros, com 3 portas de cada lado, 12 portas. Agora, ele está falando da parte estrutural, está falando do formato, mas ele não fala do interior, do material que será construído ali. Então, alguns historiadores vão poder dizer que os deuses babilônicos dedicados, Marduk parece, haviam o templo dele, que haviam também um muro quadrado com 12 portas laterais, 3 portas de cada lado. Mas eu quero te dizer uma coisa, esse projeto de Deus será o centro do mundo, tá bem, querido? Será a sede do governo, será o mais importante prédio, edifício, será o templo. E esta cidade, meu irmão, será a sede do poder. Pode esperar que vai ser coisa linda, vai ser coisa maravilhosa. E aqui, só para lembrar, os números na Bíblia, eles têm muita simbologia e significado. O número 3, ele é o número da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O número 4 seria aí o número da totalidade. O número 7, alguns afirmam ser o número da perfeição. O número 40, o número 400. Então a Bíblia, ela tem muito essa questão do significado dos números. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas vamos compreender isso com mais propriedade quando estivermos vivendo de fato o milênio. Sobre o nome das 12 tribos. Como eu já falei anteriormente, o objetivo de Deus aqui é estabelecer um memorial perpétuo das 12 tribos. Porque a família de Jacó, irmãos, era uma família fácil, não. Era uma família problemática. Os irmãos conspiraram na morte de José. Mentiram para o pai durante muitos anos.
O filho mais velho de Jacó se deitou com uma das mulheres do pai. O Judá se deitou com a própria nora. Então tem ali, meu irmão, histórias de superação, de transformação. A história das 12 tribos de Israel, meu irmão, é uma história do povo. É uma história que envolve a humanidade. E como Deus trabalhou, moldou, quebrou e transformou este povo no decorrer da história. Então é mais do que digno, merecido colocar na cidade esses 12 nomes para um memorial perpétuo. É sobre isso que nós vamos falar nesse tópico. As 12 tribos de Israel. O profeta Ezequiel se limitou a repassar a visão. Quanto à sequência dos nomes, isto foi uma decisão divina e não humana. Vale ressaltar, no milênio não haverá mais lugar para vaidades, disputas e ostentações por parte dos patriarcas. Como eu já disse anteriormente, essa família era uma família problemática, irmãos. Eram crentes, tinham a promessa, mas não tinham sido lavados, remidos, enxaguados, saboados do sangue de Jesus, não, tá certo? Era uma família que havia brigas, contendas, disputas, vaidades. José, por exemplo, ele era muito vaidoso, ele gostava de contar vantagem e falar dos seus sonhos, esfregando a superioridade. E o Jacó, que revelou a preferência por José, criou uma verdadeira cama de gato para o próprio filho. Então, o que eu entendo aqui, que o profeta Ezequiel, ele se limitou a passar a visão. A sequência, os muros do norte, muros do sul, muro do leste, muro do oeste, ou seja, ele relatou o que ele viu. Agora, por que desta sequência? Meu amado, isso aí foi uma decisão divina e não humana. Mas isso não é relevante. Sabe por quê? Lá no milênio não haverá mais esse mimimi, essa briga de vaidade, que eu quero ser o mais grande, eu quero ser o mais importante. Isto não será relevante no milênio. Critério da ordem dos nomes. Esta lista parece não seguir um padrão lógico e compreensível à mente humana. Por vezes, o padrão do céu é antagônico ao do homem. Aqueles que aqui parecem grandes podem não ser no céu. Esta lista, como eu já disse, ela não segue um padrão humano, uma lógica humana. Bom, tá, vamos colocar do mais velho para o mais novo. Quando você vai pegar a associação dos nomes, lá do norte, lá do sul, leste, oeste, você vai ver que não está numa lista cronológica, de ordem de nascimento. Então vamos pegar, o primeiro nome é da tribo de Judá, porque Jesus era da tribo de Judá, também não. Então é por ordem das mães, que os filhos nasceram, os filhos dessa mulher, os filhos dessa, os filhos daquela, também não. Esta lista, ela foge à compreensão humana, irmãos. Nós não vamos compreender assim. Algum teólogo vai, essa lista segue essa sequência por causa disso. Há outros padrões estabelecidos ali no Antigo Testamento dessa lista, mas ela vem nessa sequência. Então, o que nós entendemos? Que o padrão do céu, muitas vezes, ele é antagônico ao padrão deste mundo. Jesus vai definir que bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, para Jesus, o conceito de felicidade é a partir daquele que está chorando, porque ele tem promessa de Deus. Deus vai consolar. Então, Samuel, certa feita, ele acreditou estar diante do próximo rei de Israel. E Deus falou, olha, não é assim não. O homem olha a aparência, eu olho o interior. Então, o padrão do céu, às vezes, ele é antagônico. Ele foge à razão, à lógica humana. Aqueles que aqui podem parecer grandes, no céu pode até não ser grande assim como a gente imagina, tá bom? Então, vamos aguardar que lá na eternidade, no milênio, nós vamos saber de muita coisa que nós não sabemos agora. Propósito dos nomes. Deus aqui, meu irmão, que eu compreendo, que Deus valoriza a trajetória dos seus servos aqui neste mundo de aflição, de angústia, dificuldade, de tentação e de superação.
tudo é registrado nos livros celestiais. Os nomes dos 12 filhos de Jacó, seus feitos e batalhas não ficarão no esquecimento. Tudo será lembrado por toda a eternidade. Meu irmão, a história dos 12 filhos de Jacó, veja só, Abraão, ele teve 2 filhos, a princípio, Ismael e depois veio Isaac. Mas a promessa era com Isaac e não com Ismael, que é o pai dos árabes. Depois nós vemos ali que Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E a promessa passava por Jacó e não por Esaú. Agora, com Jacó, ele não teve que lidar com esse dilema do conflito de um filho sendo escolhido e o outro não. Todos os filhos, 12 homens, entendeu? Tem Diná, mas Diná, ela não tem uma tribo no nome dela, tá certo, querido? É dos homens ali, são 12. Então, essa história desses rapazes é uma história de superação. Quando eles vendem José e eles vão no Egito, e depois um deles, que estava à frente dos irmãos, ele se colocou para ficar como escravo de José, mas se liberasse Benjamim, por causa da dor, do sofrimento do pai. Irmão, a história dos filhos de Jacó é a história de tantas outras famílias que têm filhos problemáticos, famílias com conflitos, problemas estruturais, situações não resolvidas no passado, situações que precisam ser tratadas. Então, o propósito de Deus, irmãos, é estabelecer um memorial para que estas histórias, elas não fiquem no esquecimento. São histórias de superação. Nunca houve um povo que fosse tão provado, tão tentado, tão alvo de ataques satânicos do inferno, com legiões, principados e potestades, quanto esse povo. Esse povo já foi odiado pelo Império Romano, pelo Império Babilônico, pelo Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Medo-Persa, a Alemanha nazista, e este povo está aí, meu irmão. Isso é a promessa de Deus. Então Deus, ele valoriza, por daí a razão dele colocar esses 12 nomes. Eles são as colunas da fé do judaísmo que nós recebemos através do conhecimento de Deus. Embora nós não sejamos judaizantes, mas o cristianismo, ele tem o seu começo lá no judaísmo. E o nosso Salvador, ele era judeu, tomou a forma de judeu, viveu como judeu, obedeceu à lei e a salvação chegou até nós. O Senhor está ali. Este será o nome da cidade. Por que esse nome? Porque, de fato, literalmente, o Senhor estará ali, em Jerusalém, em Israel, na capital do mundo, na cidade administrativa, onde o próprio Deus, ele será o arquiteto desse projeto, com uma cidade totalmente quadrada. Eu fico imaginando, irmão, que maravilha que será. Deus criou o céu, Deus criou a terra. Agora imagina uma cidade construída por Deus. Babilônia, dizem que os jardins suspensos da Babilônia era uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E com certeza esta cidade será a maior e mais bela cidade que se tem notícia na história, porque Deus será o seu arquiteto e ela vai receber o nome de O Senhor está ali. Todo mundo pode encontrá-lo. Glórias a Deus. Os nomes da cidade. Ao longo da história bíblica, irmãos, foram vários os nomes atribuídos a Jerusalém. Por exemplo, Salém, Jebus, cidade de Davi, Sião e Ariel. No futuro, esta cidade, irmãos, será conhecida por vários outros nomes. Cidade de Justiça, Cidade Fiel, Monte Santo, o Senhor é a nossa justiça e o Senhor está ali.
A lista é grande, tem mais nomes ainda. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa justiça. Tem vários outros nomes. Então, a cidade de Jerusalém, meu irmão, historicamente ela passou por várias transformações. Ela era originalmente Salém, cidade de paz, Jebus, dos jebuseus, cidade de Davi, porque ele transformou ela numa fortaleza, Sião e Ariel. Mas ela também é a cidade que, vamos dizer assim, ela foi se adaptando e mudando. Jerusalém é o centro das 3 religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e o islamismo, tá certo, querido? Deste aí nós vamos ver que Abraão, ele é chamado de o pai da fé, porque de Abraão vai sair o judaísmo, de Abraão vai sair o cristianismo, que Jesus era judeu, e de Abraão aos descendentes de Ismael, que nós vamos ver aí o islamismo. Então Jerusalém é o centro religioso do mundo. O nome divino. Deus se apresenta na Bíblia com diversos nomes. Cada nome revela sua natureza, seu caráter, poder, seus atributos comunicáveis e incomunicáveis e sua santidade. Há nomes de Deus que revelam sua interação com os seres criados, com os homens, com Israel e com a igreja. Cada nome de Deus na Bíblia, irmãos, ele não está ali por um acaso. Quando fala que é Jeová Jiré, Jeová Sabaoth, Jeová Nissim, ou seja, são nomes que vão revelar o caráter de Deus e a relação de Deus para com o homem, para com os seres criados. Por exemplo, com Israel, para Abraão, ele se apresentou como El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas ele também se apresentou a Abraão como que Jeová Jiré, Deus proverá. E para Israel, ele se apresentou como Jeová Rafá, o Deus que te sara. Isso aí vai mostrar o quê? A relação dele para com a criatura, para com os seres criados. E há nomes de Deus que diz respeito à igreja. Por exemplo, quando ele se apresenta como o noivo, é uma linguagem que diz respeito à igreja de Cristo. Ele não se apresenta ao povo judeu como um noivo, ele se apresenta para a igreja. Então, cada nome de Deus na Bíblia tem um significado, um simbolismo que vai denotar o caráter de Deus, a santidade, o poder, seus atributos, sua essência, sua natureza e sua santidade. E no caso da cidade, o Senhor ali está, o Senhor está ali, significa que literalmente ele estará ali, em Jerusalém, a capital do mundo. Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Este será o nome dado a Jerusalém no milênio. Isto porque, literalmente, o trono de Deus e do Cordeiro estarão ali. O nome de Jerusalém é mencionado no estado eterno, ou seja, este nome não será apagado na eternidade. O comentarista, a quem eu tenho muito apreço, respeito e admiração, ele faz um comentário da necessidade de mudar o nome para Yahvé Shammah, ou Senhor está ali, e não mais Jerusalém, por causa dos pecados daquela cidade. Historicamente, idolatria, abominação. Mas se assim fosse esse critério, irmão, se estivesse atrelado ao pecado, Deus também não colocaria o nome dos filhos de Jacó na cidade santa, nos muros. Por quê? Teve filho que se deitou com a mulher do pai. Teve Judá que se deitou com a própria nora e ela engravidou e ele foi pai e avô ao mesmo tempo. Tem José que era vaidoso. Então nós vamos ali ver, era uma família problemática. Se o critério é este, também não levaria o nome dos 12 filhos de Jacó, que não eram nada santos, mas foram transformados e representa o povo de Deus, escolhido de Deus. Então, a Jerusalém, meu irmão, ela vai receber este nome, o Senhor está ali. Mas quando você vai lá no capítulo
22, 21 de Apocalipse, João fala: e vi descer do céu a nova Jerusalém, que descia do céu como uma noiva, adornada, ataviada para o seu noivo. Ali ele está citando o nome de Jerusalém. Então, o nome da cidade, sim, de fato, será o Senhor está ali. Mas isso não significa que o nome Jerusalém não seja pronunciado no estado eterno durante a eternidade. Porque esse nome Jerusalém e os nomes dos filhos de Jacó entrarão por toda a eternidade. Amém, queridos? Meus queridos, encerramos aqui mais uma escola bíblica de um trimestre e do fim de ano. Eu desejo para você um feliz Natal e um próspero ano novo. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E permitindo Deus, no próximo ano, eu conto com seu apoio, com a sua ajuda, com a sua oração para nós prosseguirmos nesse projeto. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela alegria de realizar esse projeto. Não sou digno, merecedor de estar à frente desse trabalho, mas é pela graça, a bondade e a misericórdia do Senhor que se renova a cada dia é que eu tenho realizado esta obra com muita alegria, com contentamento na minha alma. E o meu desejo é continuar fazendo com excelência, com dedicação, com mais empenho. Dá-nos esta graça de aprendermos juntos, de crescermos juntos na palavra, na caminhada, em nome do Senhor Jesus. Põe a bênção sobre o teu povo nesse ano que se encerra e no ano que se aproxima. Que sejam sempre brancas as nossas vestes e que jamais falte o azeite sobre as nossas cabeças. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz e em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui no ano que vem para ministrar. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.